Bem-vindos a mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries e reality shows. E tudo isso com psicologia, comportamento, relacionamentos, enfim. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga e sexóloga Caroline Brinin. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos falar sobre reality show, porque janeiro é mês que sempre tem um BBB novo, tal, BBB 20. É uma tradição. A gente tá nessa há uns 20 anos já. Enfim, Carol, tu já acompanhou Big Brother em algum momento? Os primeiros eu acompanhei e até, é uma história engraçada. Quando eu tava no terceirão, eu fazia um cursinho à noite e tinha um colega que eu fiz amizade, um amor, que ele pagava o pay-per-view. Isso era 2001. Dois. Por aí. Primeiro E eu pensava, período. meu Deus, a pessoa era completamente obcecada pelo Big Brother. E tava acompanhando. E eu descobri recentemente que o Brasil deu uma desacelerada. Uhum. Mas tem países tipo a Tem. Inglaterra, a Irlanda, que eles são Celebrity Big Brother. Tem várias outras coisas. Tem. E a galera é empenhadíssima, assim, ainda. Pois e a gente... é. Aqui, o Big Brother, na verdade, ele é de uma criação de uma produtora holandesa, É né? alemão, né? É, da Holanda, e daí ali, acho que a Inglaterra foi o primeiro país que fez bastante sucesso. Nos Estados Unidos eu até vejo algumas pessoas comentarem, tá? Mas acho que lá tem tanto reality de tanta coisa que acaba se perdendo. No Brasil, eu lembro que ele veio em 2002, foi aquela temporada do Kleber Bambam e tal. Ai, enfim. socorro, como é que... Ele tinha uma boneca chamada Eugênia, não era? Maria Efigênia. Maria Efigênia. Sei lá, eu não entendo, cara. E o brasileiro gosta, Gosta né? disso. De um ídolo, assim. Não, e até se eu parei de ver ali, acho que o terceiro, último que eu vi era aquele que tinha Sabrina Sato, que foi um dos primeiros também. Uhum. E teve um que eu vi alguns anos depois, assim, só pela zoeira e, cara, enfim, não é meu tipo de TV, mas diverte, não tem Comfort TV, então. Eu diverte. gostava do mais trash, lembra do Casa dos Artistas, que tinha o Supla e todo mundo torcia Nossa, pelo Supla e pela Bárbara Paz? sim, Ai, bons tempos. exato. Isso era TV de qualidade. Então, e o grande diferencial dos reality shows é que eles buscam ter uma estética mais documental, um negócio, vida real, pessoas do jeito que elas são, que a gente sabe que a partir do momento que é editado e tal, não é bem assim, né? Eu acho que, na verdade, Lu, tu vai saber até disso melhor do que eu, né? É preciso vender com a estética do realidade, Sim. mas é altamente Editado, roteirizado. manipulado. As pessoas são provocadas para terem certas reações. Sim, o Boninho na primeira semana já deve saber quem vai ganhar, eles já sabem quem vai ser o mocinho, quem vai ser o bandido, quem vai ser o coitado, quem vai ter romance, quem vai fazer barraco. Existe, né, também todo um sistema de pré-preparo por trás, que é uma sacanagem com os participantes, né, do isolamento, de ficar sem notícia com o mundo externo. Então já prepara algumas emoções tuas para quando chegar. É tudo orquestrado, né? Exato, tem muito tempo contigo mesmo, mas a gente gosta por isso, porque a gente gosta de achar que a gente como a gente, com plots, com tramas da vida real. Com uma casa que tem piscina, academia, né? Sim. Enfim, que nem a nossa casa. Mas a ideia de pessoas normais na TV, eu lembro que até antes de chegar o Big Brother no Brasil, a gente já via em alguns filmes como o Show de Truman E o Ed TV. e o Ed TV. O Ed TV acho que era até um melhor exemplo, ele era um pouco mais recente, ele era de 99, eu acho. E lá eu achava bem interessante, porque quem queria estar na TV era o irmão do Ed, era o Woody Harrelson. Que ele tinha mandado vídeo e tal, mas os produtores se interessaram pelo irmão dele, que era mais bonitão, mais quietão. Você acha que a vida dele vai ser mais interessante. E é até legal tu ver ao longo do filme como o irmão dele quer aparecer mais e fica meio ressentido que não foi ele a estrela do show, assim. Então tem um lance de ego rolando com o reality show, e pra muita gente, depois do Big Brother, e não só pelo prêmio, é um grande sonho tá num reality. E acho que não só pelo prêmio, porque tem muita gente que não ganha e que depois lança carreira. A Sabrina Sato não ganhou e tá aí até hoje. A Grazi Massafera não ganhou, tá aí até hoje, sabe? Eu acho que tem uma questão, no começo mesmo, eu acho que era a novidade de você ser descoberto. Sim. Eu acho que tu primordialmente ia lá para as pessoas te verem, para você virar alguma coisa, sabe? Depois de um tempo, eu acho que é aquela história do que vem, o que vem fácil vai fácil, sabe? Uhum. Tipo, eu vou lá, eu vou alcançar fama, eu vou ganhar dinheiro, eu vou poder fazer não sei o quê. Tu começa a te envolver com isso com uma expectativa bem enfeitada do que aquilo vai te levar. Quando a grande realidade, a maioria dos participantes não dá em nada. Sim, A gente não sabe onde estão a maioria. Se a Lembra gente- do No Limite? Lembro, Que tinha a achava muito Eliane, eu acho, melhor. Eliane, que era... Elaine, acho Uma que era, dessas sei lá, aí, que virou... que ganhou. Isso, que ganhou, torrou o dinheiro inteiro. E depois ficou extremamente deprimida e tal, acho que até pediu ajuda, enfim.
Tem vários casos ao longo de vários Big Brothers, por exemplo, outras TVs, outros realities, que as pessoas se mataram, que entraram em depressão, que não conseguiram lidar com aqueles 15 minutos terem ido embora. Né? Quantas subcelebridades a gente ouve uma história ou outra de vez em quando do Você Sabe Quem Eu Sou, do carteiraço, que a pessoa se acha uma grande coisa e ela tá, sei lá, celebridade C, ninguém sabe quem é. Eu acho que reality TV, pra quem quer participar, alimenta muito o sonho do eu vou ganhar, eu vou vencer, não importa os meios. Eu vou ser visto, eu vou ser lembrado, e aí também pode te ajudar a criar aquela trama. Eu serei o vilão. Ou alguém te dá a entender que você vai ser o vilão, e alguns vão pensar, vou aproveitar ao máximo com esse papel da minha vida e vou tentar fazer. Eu não sei se tu lembra, os primórdios da reality TV eram na real da MTV. Sim. Real World. Eu não cheguei a assistir tanto, mas eu lembro que existia. Foram eles que criaram essa primeira fórmula de reality TV, de colocar um monte de adolescente numa casa, que era meio estilo Big Brother, exceto que ninguém era eliminado. Era uma temporada que as pessoas ficavam interagindo e era quase ver um monte de rato numa caixa de Skinner. O que eles vão fazer nessa situação? A gente se sente meio Deus, de certa forma. Eu tô vendo aqui de fora humanos interagirem e eu vou ver como é que... E não tem uma trama complexa, não é uma ficção que tu tem medo que vai dar errado. É a vida real. Vão ter situações complexas, mas na vida real. E tu tens a ilusão de que não tem roteiro, então tu acha que é imprevisível, mas sempre é, né? Basta ver o casting de qualquer elenco de reality que tu já tem uma ideia de quem vão ser pelo menos os 5 primeiros daquilo ali. E eu acho engraçado que em programas como o Big Brother, que o Big Brother eu acho que ele é o mais detalhado de todos, porque ele tem realmente o dia a dia, câmeras 24 horas, enfim, ele não é tão... Ele é editado nos segmentos que vão na Globo e na Multishow, mas ele não é tão editável no ponto que a timeline é correta. Ele dura 3 meses, enfim, né, 90 e poucos episódios, e é aquilo ali. E eu acho engraçado como parece que é tudo um grande colegial de 3 meses, que as emoções são muito intensas, que tem, romance, gente dizendo, sei lá, eu te amo, e com a pessoa que tu acabou de conhecer, e tu tá numa situação totalmente artificial, né, um cenário artificial, tu não sabe como é que vai ser ali fora, e daí, claro, tem todos os clichês de, eu vim pelo jogo, isso aqui, amizade não é nada, e tem gente que não, que se entrega, que... Dá pra dizer que é um retrato muito intenso das relações pessoais? Eu acho que a primeira coisa que deve moldar as emoções dessas pessoas é o grau de estresse. Então, né, a pressão da exigência, saber que tem um monte de câmera em cima de ti, todo mundo muda um pouco na frente de uma câmera ou na frente do microfone, especialmente se tu não tem experiência com isso, quando tu tem mais, tu controla isso um pouco mais, mas se não, não. Quando tu sabe que tu está sendo visto, pode ser que tu queira um pouco amplificar algumas características que tu tem. Eu lembro de quando eu comecei a ver o Big Brother, eu não entendia quando eles falavam jogo. Isso é um jogo. Eu falei, mas que jogo? Tem um monte de gente ali dentro fazendo uma gincana de vez em quando, que jogo? E eu pensava, será que foi uma coisa que eu perdi? Mas eu acho que foi se tornando... Um exemplo, já assistiu Masterchef? Já. O Masterchef tinha uma... Antes do Covid, quando era aquela, né, normal que sempre tinham eliminado, agora mudou um pouquinho, né? Tinha uma coisa que não acontecia no Masterchef antes, que era treta. Eles não davam bola pra treta, eles davam bola pra competição culinária. Sim. Pelo menos o Masterchef Brasil focava muito nisso. Lá pela segunda, terceira temporada, eu não sei se foi uma questão de audiência, eles começaram a fazer participantes se bicar. Briga. E eu não sei se é de propósito ou não, mas assim, chegava um cara, eles têm uma prova ao ar livre e eles têm que fazer uma receita X. Então não tem mercado, é uma mercearia que eles vão pegar. Aí o cara, pra sacanear, pega todos os tomates. Todos. Sim, eu Masterchef eu não vejo tanto, mas no Bake Off acontece bastante. Exato. Você tirou meu bolo do Ultra. Isso, exatamente. É do Ultra, exato. E aí, tu não sabe até onde que eles fizeram de propósito, ou se eles foram incitados, porque alguém deve ter dito, tudo bem, tá? Se tu for lá e pegar, cada ou um até dá dica, né? O que tu acha que vai deixar todo mundo pegar? Pra deixar essas emoções à flor da pele. Então, tem pessoas que não vão comprar... O cara vai te dizer, não é pra tu pegar os tomates todos, ele vai dizer, tu pode pegar se tu quiser. O cara na euforia, já no nervoso, já querendo aparecer, já querendo, sei lá o quê, querendo... Pessoas que entram em reality show costumam ser muito competitivas. Sim. Então isso também vai estar aflorado. E a pessoa fazer o quê? Vou mesmo, ele que se vire. Só isso dali já vai dar um plot pro show. Esquece a comida. O que o fulano vai fazer sem o tomate agora? Meu, que cara sacar. E aí você entra naquela discussão. O Big Brother, a Fazenda, esses realities que são um grupo de pessoas que você não conhece, que tem que conviver no espaço e eles não precisam ter um talento específico, é ainda pior. Eu vou assistir por quê? Porque eu quero ver interações humanas, pro bom ou pro mal. Mas o que dá audiência? O barraco. A baixaria, a guria que bebeu demais na festa. Tu falou, sabendo que é um mau exemplo, inclusive, né? Eles
instigam isso. Sabendo que a tua família inteira tá vendo quando tu transa embaixo do cobertor, Nossa. quando tu tá enchendo a cara. Essa é sempre a questão que eu mais penso, assim, porque quando eu me deparo com Big Brother, eu penso, se eu estivesse ali dentro, nossa, tipo, imagina, sei lá, meus pais vendo, não que eu fosse fazer grande coisa, mas Mas não ia eu ser acho odiada. que tem duas questões. Deve ter um pouco de ansiedade, um pouco de impulsividade com habituação. Depois que eu entro lá, começa Tu se a me acostumar acostuma, com câmeras o exatamente. tempo inteiro. Pode ser que seja uma questão até do meu contexto. Lembra aquela novela que a mulher falava, a mãe da Juliana Paz falava, cada mergulho é um flash? Sim, É meio que essa clone. pegada, assim, entende? Então, assim, cara, às vezes a família inteira tá torcendo, porque se a guria ganhar R$ 1 milhão, ela faz o que ela quiser. Ela vai trazer R$ 1 milhão pra casa. Sim. Então, às vezes a família inteira tem essa pegada, ok. Eu tava vendo essa semana, eu sabia quem era a Anitta, eu já ouvi umas 3 músicas e tal, mas Sim, nunca sim. foquei nisso. E agora saiu agora não, esses tempos saiu, acho que faz dezembro, outubro, Anitta Made in Honório, que é um documentário de 5, 6 partes dela, que foca nela como... Porque ela é a própria empresária, ela Sim, faz tudo. E ela é uma control freak, assim, ó, tipo, outro nível, assim, outro nível. Eu vou te falar que eu não gosto das músicas, mas eu respeito. Eu achei massa, assim, Não, eu tudo acho que a ela trajetória fez. dela bacana. E o que ela tá planejando fazer muito massa. Não tinha até então um artista querendo tanto no Brasil como ela, e fazendo, Sim. né? E uma coisa que me chamou a atenção, a família inteira dela, dinâmica familiar, é de uma família que apoia. E ela é o arrimo da família. Ela é um pilar de sustentação. Todo mundo ali, o entourage dela é a família dela. Então ela faz o que ela quiser. Então, e todo mundo depende dela. Exatamente. E todo mundo respeita ela, porque ela é a artista. E ela traz o pão, e ela, enfim. Mas isso me chama muita atenção. Então, a tua pergunta, como é que a pessoa tem coragem de fazer isso? Muitas vezes existe um ok familiar direto ou indireto de que, cara, vive a tua vida, ou se tu vai trazer o dinheiro pra gente se sobreviver, Tá tudo sustentar, bem. sei lá, ou é o status, meu filho, minha filha está competindo em tal show. Tem um monte de razões para as pessoas se exporem a isso. Mas eu acredito que a maior é a ilusão de você ser visto, reconhecido, ter um papel relevante na vida das pessoas. E a gente tá falando por enquanto mais de Big Brother e tal, que na verdade os reality shows eles cresceram tanto que eles já têm até subcategorias, né? Esses de Big Brother, por exemplo, são programas de simulação da realidade. Então, assim, não é realidade, é uma simulação. Vamos ver o que aconteceria se 12 pessoas morassem na mesma casa. Casa dos Artistas era assim, né? Que eu falasse do Supla, A Fazenda, isso aí, só que daí a celebridade, eu acho até um apelo um pouco melhor do que Big Brother, porque pelo menos tu sabe mais ou menos quem são aquelas pessoas. Mas o Big Brother não tentou numa edição passada botar uns influencers? Sim, eles botaram na última, acho que até colocaram na de 2020, que tinha uns influencers, uns atores, assim, que não eram muito conhecidos. Enfim, eu acho que é a tentativa de fazer sobreviver, porque eu não sei o quanto de audiência ainda tá dando, assim, o Big Brother, né? Claro, pra o Globo fazer todo ano, porque ainda vale a pena, né? Mas já foi muito mais do que é hoje. É que eu acho também que a galera que começou a ver o Big Brother cresceu com o Big Brother. Pra muitos de nós não faz mais sentido. Tipo, tinha uma série na MTV que eu amava que era Jersey Shore, que também é simulação da realidade. E quando eu vi lá, quando eu tinha 20, 21, 22, aquilo pra mim era muito assim, ó, essas pessoas não são do meu mundo, mas eu entendo essas pessoas. Sim. Se eu assisto isso agora, eu penso, meu Deus. Sim. Tipo, sabe, tu falou antes assim, porque as pessoas estão vivendo coisas falando que amam, que não sei o quê. Uma coisa que tu pode reparar nessas subcategorias, não, até são realidades simuladas, tipo as Real Housewives e tal, muita briga. E se tu repara nos diálogos, eles são totalmente fúteis. Porque a amiga fofocou. E a gente tem que limpar isso agora, deixar... Não, mas elas entram numa perda de tempo ali, ó, enorme. Por que a gente acha isso? Porque as nossas habilidades sociais já são muito mais complexas. A gente olha aquilo e pensa, meu, sério? Mas para muitas pessoas aquilo é real. E pessoas assistem porque se importam com aquelas questões, né? Exato. Que estão torcendo por alguém, de certa forma, mesmo que não sejam de competição. E a gente, de modo geral, também assiste porque é um tipo de voyeurismo. A gente quer saber o que o outro faria em tal situação que a gente nunca vai perguntar. Sim. Ou que a gente não sabe se um dia vai passar. É uma coisa nossa querer coletar repertório para lidar com situações na vida. E o reality show oferece, em tese, isso, né? Uma categoria que eu acho muito mais interessante de reality show, até pela variedade de menu que pode oferecer, é o de competições. Comentasse no Limite, que até estreou no Brasil antes do Big Brother, eu achava muito mais legal. Tu vê um monte de gente no meio do mato. Tipo Survivor, né? É o mesmo. No Limite é a tradução do Survivor. É um monte de gente no meio do mato tendo que lidar com situações extremas, tal, que
querendo ou não, era encenado, né? Tipo, a gente sabia que ninguém morria de fome ali no final das contas, mas enfim, tinha pelo menos uma competição mais interessante ali. Sim. O Aprendiz também é um que é assim, que é por uma vaga de emprego e tal, começou com o Donald Trump, né? Olha só. Um que eu gostava muito, como eu gosto de cinema, não sei se chegou a conhecer, era On the Lot, que era um reality show pra tu trabalhar com Steven Spielberg na DreamWorks. Ah, sim, eu lembro. Era Tinha de um também que fizeram do cineastas. Stan Lee também uma vez. Who Wants to be a Superhero, Isso. que era de competidores que eram super-heróis, era muito legal. Teve uma fase, acho que até deve ter um livro sobre história dos reality shows, provavelmente. Provável. Teve uma fase que agora tá voltando de novo, que é o apelo do apelo, porque tu não tem mais o que explorar e daí tu cria coisas pra explorar. Então, assim, teve uma fase ali 2007, 2008 que a VH1 nos Estados Unidos fazia muitos reality shows, muitos. E eles, tipo assim, a pessoa que se destacava naquele reality show ia ganhar um reality show dela. Virando sim, um eles spin-off do faziam spin-off. spin-offs, né? É verdade. Tinha um reality show que era bizarro, que era Flavor of Love, com o Flavor Flav, que era um rapper do Public sim, Enemy. Lembra um cara que tinha um relógio? Eu E ele ia conheço por procurar... causa de Drag Race. Então, e ele ia procurar o amor da vida dele num monte de guria estranha. Tipo assim... Que é outra queria categoria, muito, estilo The Bachelor, né? que queria muito... As meninas... Tu via que elas queriam muito ter fama ali, ninguém ia ficar com ninguém. Era tudo pra ser bizarro mesmo. A maioria dessas meninas depois foram pro reality show da Sharon Osbourne. Que era The Charm School, que daí ela ensinava boas maneiras pra essas meninas. E daqui a pouco, uma daquelas ali que se destacou, tinha o programa dela de procurar o amor. Nossa, daí E virava uma aquilo bola de neve. E coisas assim, ó, pra expor os outros à humilhação num grau. Tipo, tinha um chamado The Pickup Artist, que era o cara que ensinava os caras nerds a pegar a menina. Aquele The Bold, como é que era as gostosas e os geeks, lembra? Beauty and the Geek. Isso, que era a mesma coisa. Tu expunha um monte de cara com habilidade social baixa. Tudo bem que eles toparam estar lá, mas algo me diz que eles não sabiam tudo o que ia acontecer com eles. Tinha um outro também que se chamava The Tool Academy, que eles pegavam um monte desses caras que se acham demais e iam botar os caras no lugar deles. Começou essa coisa da humilhação pela humilhação. Você vai ficar famoso. Tinha um programa que agora voltou naí chamado The Soup, que eu adorava, que era o compilado dos absurdos da semana dos programas de TV. Sim. E eu olhava aquilo e pensava, é engraçado pra mim, é entretenimento pra mim. Mas como é que essa pessoa acha que é ok passar por essas coisas pra ela ser lembrada? Até de humilhação, se a gente parar pra pensar, a gente ainda nem falava em reality show naquela época, mas Olimpíadas do Faustão era isso. Mais ou menos isso. Alguns quadros do programa do Luciano Huck hoje em dia... Mas são é isso realidade também, simulada, sabe? né, Lucia? Pessoas como a gente, que eu faço aqui muitas aspas com os dedos, como a gente, que estão na TV... Lembra quando a gente viu os filmes dos Trapalhões ou da Xuxa, que de vez em quando tinha um concurso? Tipo, quando a Angélica ganhou o sonho maluco do Gugu, que, né? Era muito legal ver alguém indo pra que TV. não era ninguém e que se tornou alguém. Porque isso aumenta, isso mexe com o nosso senso de esperança e de ser reconhecido. Tipo, se tem uma história assim, eu quero torcer pra esse cara. Porque eu talvez em algum grau gostaria, ou já imaginei, fantasiei ser esse cara. O reality show aumenta isso ainda mais. Outros tem... Agora a gente entrou numa outra fase de reality show maluco. Tipo, Here Comes Honey Boo Boo, aquela da menina que é uma família super esquisita. Duck Dynasty, que é os caras que caçam patos e moram no meio do mato e sei lá. Tem um do Alasca também, que os caras supostamente moram no meio do nada do Alasca. Tem aquele Largados e Pelados, que não faz nenhum sentido. É o No Limite sem roupa? Mas isso é interessante. Olha como a coisa foi evoluindo ao ponto que pra tornar atrativo... eu preciso... O apelo precisa ser cada vez maior, né? Exatamente. Ou, por exemplo, tu lembra quando tinha America's Next Top Model? Sim, eu ia que tinha 39 ciclos, tipo, milhões de temporadas. Absurdo. A Tyra Banks deve ter ganho muito bem. E hoje em dia tu não escuta falar de nenhuma das modelos. Elas fazem... Poucas deram uma coisa ou outra por um tempo. Mas eu não sei se tu lembra, tem uma temporada específica que ficou famosa, que ela começa a gritar com uma menina por nada. Sim. A guria foi meio displicente e tal. Foi, mas ela nunca... A guria meio que largou mão da competição e daí a Tyra ficou mordidinha. For you. A gente tava, né? Todos nós estávamos torcendo por você. Eu lembro de ver aquilo ao vivo. Em tempo real na Sony, há 500 mil anos atrás. Pensando, o que eu perdi? Tipo, eu nem fui no banheiro. Onde é que tá o tempo que a Tyra foi de normal pra... Olha a oportunidade. Mas é o show, né? É o show. Mas por quê? Muito provavelmente isso também era uma necessidade. A gente tem que criar momentos icônicos nessa série que tá há 500 mil anos. Claro. O Project Runway, na minha opinião, Runway é o que mais gente ainda se deu bem e virou alguma coisa. Porque tem vários ali que mesmo que a gente não ouça Santino virou jurado de Drag Race.
O Siriano, o Christian Siriano explodiu. Hoje é um excelente, né? Tem outros aí que estão em casas de costura, O de Nick rock Verrius é couture. um que eu ainda sigo, que eu achava muito legal também. Tem muitas coisas interessantes. Quando são reality shows produtivos, o Drag Race, na minha opinião, na comunidade drag, é uma coisa sensacional, porque quase todas as drags que quiseram, a produtora World of Wonder deu um espaço. Elas estão fazendo tour com a galera da Drag Race, ou gravam um CD, ou fazem não sei o quê. Sim. Tem alguns que foram, mas, por exemplo, o American Idol, que também tem 500 edições. Tem Quantas algumas pessoas. Mas a que deram maioria... certo, né? Não. A Kelly Clarkson é a primeira A vencedora. Carrie Underwood não ganhou e virou famosa. Ela não ganhou? A Fantasia ganhou e não deu certo. A Kelly Clarkson ganhou e ficou famosa. O cara que é vocalista do Queen hoje, né? O Adam Lambert, não era? Sim, o Daughtry durante um tempo deu certo. Teve uma galera. O Philip Phillips, acho que era X Factor, né? É. Mas é outro também que veio de um programa de calouros. A Jennifer Hudson, que não ganhou, mas ganhou o Oscar. Sim, pois é. O One Direction, que também se formou lá. Verdade. Teve um monte de coisas legais. Assim, eu acho que quando tem uma produção, quando é construtivo, eu acho que tem dado muito certo. O Top Chef era um programa que eu gostava muito mais do que o Masterchef. Que tinham pessoas que estavam com o pezinho na cozinha e já estavam. É uma pegada diferente, entende? Mas produziu muita gente legal, ou levantou o negócio de muita gente legal. Só que tem reality shows também que daqui a pouco tu começa a pensar se eles existem pra dar uma oportunidade pra pessoa, ou porque eles precisam ter um slot na TV pra criar uma situação, né? E o Drag Race, eu até queria voltar um pouco nele, porque tu acompanhou muito mais do que eu. Comecei a assistir Drag Race faz 2 anos só, eu acho. Mas eu lembro que tu comentasse comigo como a visão das pessoas, do público leigo, vamos dizer, mudou sobre drag por causa de Drag Race. Porque antes era um negócio muito mais underground, muito, é travesti, não sei mais o que. E não é simplesmente isso. Eu acho que a Ru conseguiu, ou Ru, né? Tanto faz, Ou Ru, né? Porque ele montado e desmontado é Ru. Conseguiu trazer um negócio que era um nicho tão fechado ao conhecimento das pessoas e de uma forma humana. Isso eu acho uma grande vantagem. E ele foi um gênio, porque na verdade ele pegou uma fórmula que já existia, ele que eram os balls, né? Pra mim ele juntou o Project Runway com America's Next Top Model. É muito parecido com os dois. Verdade, mas o fundo, os jurados, como eles eliminam, como é que eles decidem a prova, tudo isso, né? É o Paris is Burning. E ele fala direto, que eu acho bem legal, ele fazer uma menção honrosa, assim. Referências, e trazer as gírias e, enfim... Falando nisso, Multishow podia voltar, né? A ter dublado. Porque a temporada dublada de RuPaul's Drag Race... Eu não gosto de coisa dublada, mas ficou sensacional. Tem no YouTube, se tu puder dar uma olhada, é muito maravilhoso. Mas o RuPaul eu acho que ele teve essa coisa muito legal de trazer um nicho que era muito, 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 muito underground e trazer pelo que ele realmente que é uma forma de arte. Porque pra tu fazer drag, pra tu conseguir te criar a ilusão de que você é uma outra pessoa... Isso é muito massa, isso é muito incrível, assim. E eu acho que ele é legal que ele é um show feel good, assim, né? Tu escuta, ele, mesmo que a pessoa seja eliminada, ele tenta te colocar pra cima, ele dá bronca quando precisa, mesmo tendo milhões de notícias de bastidor, que ele não é muito approachable, que ele... Eles dizem que, na verdade, ele não pode ter muito contato. Mas eu acho que faz todo sentido ele não ter muito contato. Pra não interferir no julgamento, e também acho assim, né? ele tem quase 60 anos, eu acho que ele não é afim de fazer amizade com as drag de 20, cara. Eu entendo. Eu não ia ter paciência, talvez. Sabe? Mas eu acho sensacional o serviço público que ele fez. Indo pra um tipo completamente diferente de reality, agora que eu sei que tu gosta. Dia a dia de famosos. Podemos falar de Kardashians. Sim, eu sou muito fã, muito, muito fã. Eu sei que isso é bizarro. Eu já fui mais, porque agora tá chato. Era legal. Vai acabar, né? Vai acabar, mas eles assinaram um contrato com a Disney gigante, né? Com a Hulu. Mas de certo vai ser outro formato, não? Elas fecharam não sei quantos milhões que elas vão produzir o conteúdo para essas plataformas, mas não tá claro o que vai ser. Então provavelmente não. Então, não sei. Mas o que era legal nas primeiras temporadas era a coisa assim, de ser pessoas que não eram pobres, então elas tinham acesso a algumas coisas, mas que estavam hustling, estavam correndo atrás, porque a Kim queria ser famosa, e tu via que a Kris Jenner era outra que também queria. Era evidente que as duas eram, tipo, caça-níquel ali. Tanto que, se tu vê as primeiras temporadas, qualquer endorsement que ela conseguia, ela pegava. Cupcake, unha, perder peso, o que aparecia, ela pegava. É o começo das influencers, mais ou menos, né? Exato. E lembra, né? Ela era a melhor amiga da Paris Hilton. A Paris Hilton tava por cima. Ela só apareceu por causa da Paris Hilton mais sextape. E, cara, hoje é o contrário. Hoje ela leva a Paris Hilton pros lugares. Eu acho bem interessante. O que eu acho legal, interessante, que eu acho que ninguém conseguiu fazer com tanta maestria
O reality show era só um trampolim pra outra coisa. Por mais que elas dessem entrevistas dizendo, não, mas a gente achou que era uma boa ideia pra gente, né, sei lá, nossa família é muito louca, tá, não sei o que, tá, beleza. Sim, esse é também porque uma família normal, ninguém vai querer ver um reality show. Mas é muito evidente que aquilo ali e isso eu acho muito inteligente. Claro. Tu pode odiar, falar o que quiser, muito inteligente. O que eu acho que é complicado? No Brasil a gente não vê tanto, mas tem milhões de críticas com ela sobre apropriação cultural. Que elas buscam por exemplo, um biotipo inalcançável, né? Que é aquela cinturinha de vespa, uma bunda gigante, peitão e tal, que é um biotipo mais negro do que é branco. E que elas começaram a lançar vários trends que era muito mais da cultura negra do que da cultura branca, e elas começaram a ser meio que perseguidas por isso, que eu acho que vale a discussão. E o fato de que elas, sem querer, estão incentivando também a coisa da plástica, da coisa... O padrão de beleza inalcançável. E do padrão de beleza, como é que eu vou dizer? É óbvio que elas estão fazendo isso porque elas são pressionadas socialmente, porque elas têm que ser bonitas e magras e mas elas também estão vendendo isso com uma certa naturalidade. Tu deveria querer aumentar os teus lábios, tu deveria querer desenhar a sobrancelha. Não, até teve esses tempos uma crítica, né, que a Kylie Jenner, que foi considerada a maior empreendedora, né, que saiu do nada, assim, como assim saiu do nada? Ela é uma Kardashian, né, a Jenner. E aí a explicação da Chris foi que desde que eles começaram o reality, as duas, a Kendall e a Kylie, tinham uma poupança do que elas ganhavam e que elas podiam investir no que elas queriam. E aí quando elas chegaram a uma certa altura, a Kylie decidiu que queria fazer alguma outra coisa, porque ela não era tão fã de aparecer na TV, e pegou o dinheiro dela e investiu em maquiagem. Só que a essa altura ela também já era vista como a irmã do contra, que não gosta, rebeldona, então todo mundo achava o máximo. Porque chegou um ponto que todo mundo tinha uma faixa etária pra se identificar. Claro. Então tudo ali é muito inteligente. Não sei se foi tudo proposital, acredito que sim, mas tudo foi muito inteligente. Tanto que hoje, se eu não me engano, hoje a Kim Kardashian vale 350 milhões de dólares. Tipo, isso é... E ela agora tem a empresa dela, ela quer largar... O próximo passo dela é parar com aparecer na TV e ser advogada. Vibes, assim, né? Tipo, isso ser advogada? Ela tá estudando pra fazer direito. Ela tá estudando direito pra começar a advogar. Ela tem até um documentário dela no Amazon chamado Justice Project, que ela conta como ela tá libertando presos que foram erroneamente condenados e tal. É bem interessante. Só que tem outra coisa que eu acho massa também. Eu acho massa tu mostrar a mulher que ia ser considerada dondoca, burra e tal, ser businesswoman e ir pra academia todo dia, porque elas têm uma outra coisa sensacional. O Instagram só é o que é por causa da Kim Kardashian. O Twitter e o Instagram só são do jeito que eles são hoje por causa delas, porque elas sabem usar essa ferramenta como ninguém. Tipo assim, elas são as pessoas, inclusive, que eu acho que mais têm seguidores no Instagram. Tipo... Tu pega um stories delas, tem 500 abas, mas elas contam o dia inteiro delas. Acabou de chegar hoje a coleção, eu queria contar pra vocês. É ela que tá fazendo. Meio que ditaram as regras de como funciona o lance de influencer, né? A pessoa até tá falando alguma besteira, mas eu acredito que esse negócio de que, olha aqui no meu Instagram, produto, tal, né? Não, elas ganham $500 000 pra tirar uma foto. Foram elas que começaram, mas foram elas que certamente popularizaram isso. Elas ganham $500 000 pra tirar uma foto de uma vitamina de ursinho, uma coisa assim, sabe? É bizarro. E aí e elas têm uma outra coisa. Elas quebraram a ponte do famoso com o José Ninguém. Então elas estão filmando elas na casa delas, com o celular delas, falando pra ti como é que foi o dia delas, que elas estão muito chateadas. O que começou a ficar chato foi... Elas estão num grau de luxo e de riqueza tão bizarro que tu não se identifica com nada. Então, assim, elas... olha aqui, eu recebi essa caixa de PR da fulana. Aí vem diamantes dentro, junto com o perfume que o Guilherme lançou. Tipo, isso não é... Antes já não era muito realista. Mas agora virou um treco que, cara... Não convence mais ninguém, né? E aí as últimas temporadas são elas planejando festas e reclamando como é difícil, como é cansativo e que elas têm que se celebrar. Show, mas tipo... Tá, e aí? E eu acho que Kardashians talvez é um dos formatos mais bem-sucedidos desse tipo de reality, né? De acompanhar a celebridade. Mas eu lembro de um que eu acho que surgiu até um pouco antes e que popularizou certamente no Brasil, foi o The Osbournes. Que eu amava. Que era muito bom. E assim, o Ozzy tava numa fase que musicalmente... Ele não tava mais lançando grande coisa. Mas todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo sabia quem ele era. Ele não tava tão em evidência. A Sharon era esposa / empresária dele. Acho que teve uma baita sacada com o formato do reality. Teve uma das filhas que não topou participar, né? Teve mais de... Não foi só uma filha, teve mais alguém que também não quis. Acho que foi um filho também. Eu sei que tinha o Jack e a Kelly que participavam. E eu lembro de uma menina que não queria. Mas, enfim, né? Pode ter mais gente sim. E, querendo ou não, assim, o Ozzy... voltou a lançar algumas coisas, voltou a sair em turnê, a Sharon depois teve o reality dela, a Kelly começou a trabalhar no E! Também, né, no E! Entertainment, em programas de moda e tal,
Então, assim, era um negócio legal. Só que o The Osbournes, ele tinha aquela fachada de, tudo aqui é real, né? Estamos filmando na casa do Ozzy. Até que teve um episódio que eu acho que foi uma virada de pá pro programa, que meio que acabou a partir dali, que eles simularam a morte do cachorrinho da família. Aliás, eles tinham mais de um, mas tinha um bulldogzinho lá que teve um episódio específico que eles, porque o cachorro tava doente, não, ou foi atropelado, sei lá, teve um acidente, que eles chegaram a dizer que não, que o cachorro morreu, blá, 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 pra no final do episódio eles, não, gente, era brincadeira, tal. Teve até um episódio do Family Guy que eles fizeram isso com o Brian, que eu já não gostei, mesmo sendo ficção. Agora, um programa que se propõe a ser reality, mentir descaradamente, por mais que depois, não, olha, gente, era brincadeirinha, tu já tira o crédito de tudo, né? E eu fico imaginando o quanto de Kardashians é real e o quanto que é Eu acho que teve momentos que foram mais reais. Quando elas eram ainda normais, que tinham a loja delas, tava todo mundo ali batalhando, e as duas irmãs claramente ficavam irritadas com a Kim, tipo, tendo a loja, mas nunca estando lá. Isso era legal. Agora, todo mundo tem muito dinheiro. Agora, a Kourtney quer sair, mas não vai embora. E ela só é uma pessoa chata. Agora, as pessoas têm raiva da Khloe porque ela perdoou um cara que não tratou ela bem. Mas é meio que o direito dela, porque é o que todo mundo faz. Mas daí todo mundo fica, mas como todo mundo se sente muito à vontade, elas viraram o show de Truman. É, verdade. Elas viraram, tipo, a gente tá olhando de fora só e meio conscientes, né? Que elas estão no show. E a diferença dos Osbournes pra elas elas começaram a não ser ninguém. Tinha uma ideia vaga e tal. Tanto que as outras já tinham participado em pontas em outros realities, assim, sabe? De pegadinha, de não sei o quê. Sempre teve uma busca por aparecer. Mas os Osbourne já eram alguém. Então a diferença é, eu quero saber o que eles fazem. Eles, faz tempo que eu não vejo. E a família é interessante, porque isso é um componente padrão. Claro, tem que ser maluca. Tem que ter entretenimento. Tem que ter entretenimento. Não e aí, sempre vai se criando uma necessidade. É bem aquela fala do EDTV, é famoso por ser famoso. Pelo menos de início foi o que elas foram. Um formato que eu gosto bastante, que é bem apelativo, mas que eu sei que tu gosta também, é o de pessoas daí reais, né? Fora Kardashians, fora Osbournes, enfim. Pessoas reais, mas em situações muito específicas, às vezes um pouco inusitadas. Por exemplo, 90 dias pra casar. Sim. Que são americanos, tanto homens como mulheres, que têm um relacionamento com alguém de fora do país, e daí essa pessoa vai para os Estados Unidos para ficar 90 dias lá com visto de noivo, e em 90 dias tem que resolver o casamento. E daí tem várias temporadas, e assim, eu acho que a gente gosta porque a gente quer ser enganado. A gente sabe que aquilo ali é tudo meio que por interesse, tudo meio que artificial. Mas eu acho que a gente também gosta pela curiosidade de ver se tudo é artificial mesmo. Também vai funcionar mesmo. Uma outra coisa que me chamou a atenção, tinha uma menina da Flórida que casou com um cara da Moldávia. Sim. E o cara é super machista. Ele tem umas regras totalmente nada a ver. E esse choque de cultura, que foi o que eu sempre pensei. Eu namorei com meninos de outros países. E o choque de cultura, cara, se perde em tradução. A língua, não importa o quão bem tu fale a língua da pessoa, não é a mesma coisa do que tu falar a tua língua. As relações, elas levam um pouco tempo pra elas ficarem menos superficiais. E parece que conhecer o outro demora muito mais. Porque são tantas não familiaridades que é sempre uma cebola, tu tá sempre tirando uma casca. E já é uma situação que já é fora da realidade. Porque assim, tu tem 3 meses que tu sabe que tu tem que casar. É quase um Big Brother, assim, porque tu sabe que tu tá num cenário que não é o mundo real. Depois que casar, depois que não tiver câmeras. E tem muitas situações, assim, que eu fico, pra mim, me dá muita vontade de me contorcer no sofá, assim. Tipo aquela guria que começa a sair com um cara de Porto Rico. Tem duas. Tem uma negra linda de Atlanta que começa a sair com um cara de Porto Rico, que a mãe e a irmã dele só querem dinheiro e querem tudo. E a menina tá certa e o cara... Ele é duas pessoas. Quando eles estão os dois sozinhos, ele é um cara. Quando a mãe aparece, ele é um grosseiro com ela. É uma bizarrice total. E tem um outro cara, que é um cara bem novinho, que tá com uma mulher chamada Molly. Que ela tem um olho bem azul, ela é mais gordinha, de cabelo preto. E ele é um cara bem novinho. Sim. Que vem de Porto Rico. E ele está claramente com ela porque ele quer ganhar alguma coisa. E aí ele tem aquele puppy eyes, aquele negocinho. E ela já é meio carentona e ele fechou perfeito. E essas coisas são universais. Sim. Tipo, é universal alguém muito carente tá muito disponível a entrar num relacionamento ruim. Que nem aquela menina que o cara tirou dinheiro de onde não tinha e o melhor amigo dele tava bancando ele. Sim, que é a guria era da Tailândia. É, mas bem do interiorzão, assim. E ela, porque se você não comprar ouro pra mim, pra minha família, eu não sei se eu vou poder casar. Mas tu não sabe quem é pior ali, porque daí quando tu vai conhecer a família dele, tu vê que ele também não é aquilo tudo e tal. Sim. Tem vários momentos do seriado que tu fica... Tipo, Where's My Flowers? Que também virou um spin-off, né? Porque já a menina que tá...
A menina que tava namorando o coach antes da Larissa começou a contar várias histórias dele, que ele já não é também flor que se cheira. E ele faz aquela carinha de tadinho. Uma das histórias que eu acho mais sensacionais de 90 Dias pra Casar é com o Mohamed. Tem uma mulher que ela é meio Susan Boyle, assim. Sim, meu, que o cara é da Tunísia, eu acho. Tunísia não, da Argélia. Enfim, um desses países do norte da África. E ele tá claramente com ela por interesse. Claramente. E ela não, assim, né? E ela acha que ela é não, ela acha, e ela é bem ferrada de grana, tal. Ela faz de tudo, porque tu tem que bancar a pessoa financeiramente naqueles 3 meses. Ela faz de tudo. Ela pega empréstimo, tal, pra trazer ele, não sei mais o que. E um monte de gente dando alerta. É uma fórmula já bem batida, né? A gente assiste temporadas de 90 Dias pra Casar sabendo que os pais vão ser contra, que um monte de gente vai dizer que é interesse, não sei mais o que, mas essa história eu acho que é a mais escancarada de todas. E tanto é que no dia seguinte, ou na semana seguinte ao casamento dos dois, o cara some. O cara se muda para outro estado e não atende celular e não sei mais o que, e ele só dá o ar da graça quando ela pede a anulação do casamento. E daí ele começa todo que não, porque eu sempre te amei, mas tu agiu como louca. E daí tu começa a ver muitas coisas, assim, reality, não é só besteira. Tu começa a ver comportamento de abuso, de gaslighting. Que nem nesse mesmo, eu não sei se é nessa temporada, acho que é uma pra frente. Tem uma menina loira, gordinha, que tem uma filhinha. Sim. E ela começa a namorar um cara do Marrocos. Uhum. Ali, todos os componentes do relacionamento abusivo, tanto ela com a filha, quanto ela com o cara, ela é extremamente ciumenta, ela é extremamente possessiva, ela é bem mimada. Quando ela botou a criança pra falar que era pai do cara, assim, no primeiro mês eu falei... As brigas que eles tinham, eram uns filmes malucos, eram umas brigas... Aquilo ali eu pensava, meu Deus, cara, tipo... E aí que eu te falo, é universal. Esses sentimentos humanos, não importa o país que a gente tá falando, se a pessoa tem essas características, eles vão florescer mais ou menos dessa maneira, assim. Aquele casal me incomodava profundamente, essa menina com esse cara, porque era sempre tenso. Era sempre muito tenso. Tinha aquele casal com aquela russa, que o cara mentia o tempo inteiro. Que ela riscou o carro dele, não? Isso é sensacional. Tinha aquela menina chata que cantava, a Evelyn, que ia casar com o cara da Espanha. Espanha. E ela era virgem, E eu morri de pena porque eu achava o cara bem legal. E a impressão que eu tinha o tempo inteiro é que ele tinha caído numa armadilha, assim, porque ela é muito exigente, porque ela é muito perfeccionista. Exato. Mas acho que eles ficaram juntos, até se deram bem, eu acho. Não faço Mas ideia. esses reality shows que é sem querer próximo da realidade, tipo, tu lembra um que os casais trocavam? Wife swap. Que trocava a esposa. Sim. Tem até uma amiga minha que participou da versão brasileira. Então, a mãe dela participou. Tem alguns, assim, que tu tem a intenção de que eles vão ter um plot simulação e no final não é tão simulação. As coisas que estão acontecendo, elas são bem incríveis. Eu acho que isso possíveis. depende bastante da equipe de produção por trás, do que eles querem retratar e até do elenco que tu tem, porque às vezes claro, eu imagino que o casting já seja um trabalho bem detalhado para tu conseguir pessoas que sejam material de entretenimento, né? Mas quando tu se frustra com isso, que a pessoa ela é meio sem graça, ela é meio sem sal, a equipe de produção tem que achar algum fogo, achar alguma coisa. E daí eu ia entrar agora num estilo de reality que é bem orquestrado, que é os de makeover. Tem aqueles de casa, ou de Irmãos à Obra, coisa assim, que, gente, eu parei de assistir porque tem um que é Ame ou Deixa, que a pessoa vai reformar a casa ou vai comprar uma nova. A fórmula é exatamente a mesma em todos os episódios. Sempre tem algum problema que vai custar mais caro e não vai dar pra fazer o banheiro. Enfim, é uma fórmula que se repete. Eu vou te falar que em termos de realidade simulada, que se repete, que é cafona, mas que eu adoro, são os programas do Gordon Ramsay. Kitchen Nightmares, 24, To Hell and Back, Hotel Hell, todos esses daí... Tu sempre sabe que ele vai ficar muito bravo. Tu sempre sabe que ele vai ser excessivo e inadequado. E daí ele vai resolver que a pessoa vai quase desistir. Que ele se leva muito a sério, mas eu adoro. Assim como tem um outro cara que fez a versão, em vez de ele transformar restaurantes, ele transforma bares, que é o Bar Rescue. Olha. O Joe Taffer, uma coisa assim. Que ele já não sei quantos mil... Aí, e também é um outro narcisistão, que daí a abertura é falando quem é o cara, quantos bares ele já teve, lá. E ele é... Só que, assim, a diferença entre ele e o Gordon é que o Gordon é um cara de 1,60 e esse cara tem 2 metros, ele é um armário, assim, ele é gigante. Ele começa a gritar contigo do nada, assim, ele viu um copo sujo. E esse copo sujo? E a vigilância sanitária? E eu penso, é tão bizarro e fora da realidade, mas por isso que é bom, porque é fácil.
Tem até um episódio que eu ia. Uma série, aquele Fábrica de Casamentos. Eu não sei se tu já chegou a Tu assistir. gosta de. Tu teve a tua fase de casamento. Eu não consigo. Antes do casamento eu assistia de Porque eu tudo. vi uma vez aquele Say Yes to the Dress e eu fiquei Ah, muito mal. sim. Porque tem muita gente que vai lá só pra ser falar mal. Tipo, Aham, horrível. sim. Eu parei de assistir esse também, mas o Fábrica de Casamentos, ele tem uma versão Brasileira tem, né? brasileira, exato. E tem, acho que a professora de uma conhecida minha participou como noiva do programa. E ela comentou, essa minha conhecida, né, não professora, mas ela comentou que a professora dela falou que é tudo muito encenado, é tudo muito armado, sabe? Tipo, o vestido é do jeito deles e tu vai ter que fingir que tu gostou. Se não gostou, tá aqui no contrato. Tu já viu aquele... Tem às vezes no Facebook umas comunidades que resgatam, assim, pedaços de vídeos que são maravilhosos. Tu já viu aquele que o SBT comprou de makeover de roupa? Sim, era o Esquadrão da Moda. Isso, o Esquadrão da Moda. Da menina que não gostou. E ela não se... Esse. É maravilhoso. Tá? Tenho certeza que tem no YouTube, gente. Ela foi fazer, ela cortou o cabelo, ela começou a falar que ficou horrível. E o cara, o repórter, foi todo animado. E ela já começou a detonar tanto. E ela largou a gravação, ela foi embora. Eu achei ótimo. Assim como tem um que eu acho que eu não vejo a hora de voltar após pandemia, que é o Pesadelo na Cozinha. Que é o Kitchen Nightmares, mas é o Jacan do MasterChef que faz. Que é muito maravilhoso. E a fórmula é tão parecida que é óbvio que tinha que ter aquele único restaurante que ele não vai salvar. Mas que tem coisas que tu não tem como encenar. Tipo, já viu aquele vídeo do freezer, né? Que o cara fala que ele desliga de noite. Sim. Tipo, aquilo ali é muito incrível pro brasileiro. Sim, eu acho muito identificável. Essas coisas do reality são legais. Tipo, eles provavelmente pensaram em como a coisa ia andar. Mas tem aquelas três coisas que tu não vai controlar. Exato, teve Fábrica de Casamentos que... Eu não lembro se foi antes ou depois que eu soube dessa informação, que é tudo muito encenado, que eu achei uma forçação de barra ferrada, assim, que a noiva, ela não falava com o pai dela há mais de 10 anos. E daí eles ficam todo naquele, porque não fala com o pai, porque eu vou... Não, é meu irmão que vai me levar pro altar, não sei mais o que e tal. E tem pessoas que são muito bem resolvidas com isso. Tu não tem uma bola de ferro te prendendo a tua família, às vezes é melhor tu não ter contato com eles. E ela não queria ver o pai, não queria resolver aquilo ali e tal. Mas é teu casamento, blá, blá, blá. Não. Beleza. Chegou no dia do casamento, eles apareceram com o pai. E tu via a cara de decepção no rosto da noiva, sabe? Eu acho que isso não se faz. Por mais que, é um programa deles, é o entretenimento deles, é o roteiro deles, pô, tu estragou o dia de alguém. Tu lembra daquele episódio de Drag Race, que eles tinham que maquiar os noivos, eles tinham que fazer os noivos, e daí teve aquele cara que começou a passar mal, que saiu. Tu sabe qual é a história? Eu li no Reddit esses dias. A guria descobriu que ele traía ela. E daí ela deu um jeito de fazer ele participar do reality pra eles ficarem juntos. Ele não tinha bem certeza do que ia rolar. Chegando lá, ele não podia mais back out. E ele ficou tentando, tipo... E à medida que foram revelando pra ele as provas, ele ia ficando mais desconfortável. E tu vê certinho. Esse é um dos poucos episódios que eu acho que Drag Race pecou. O cara já não tava afim de estar ali, cara. Tu não tem que reforçar um estereótipo do cara machão, entendeu? Sim. E aí foi a hora que ele passou mal, que ele vomitou, que ele teve que sair. Fica aí a dica pra vocês procurarem esse episódio. E ali eu achei chato. Porque tem horas que o reality show, ele passa por cima... O reality show funciona dentro do sistema de valores deles. E a gente vê achando que a pessoa curtiu, amou, tal, não sei o quê. Mas um reality show que eu adoro é Queer Eye. E o Queer Eye que a gente vê hoje é bem diferente do Queer Eye original, que tá todinho no YouTube também. Porque o original tinha vários momentos de desconforto. Porque os caras hétero, tratavam os outros caras mal... Parecia que eles estavam contra a vontade, então era muito mais a vontade de um terceiro para que aquilo rolasse do que este Queer Eye. Porque neste Queer Eye os 5 diriam, a gente não precisa estar aqui. A gente não vai te ajudar porque não... Sim. Né? Ali foi tudo escolhido a dedo pra ser um show feel good, pra ser um show de tipo, olha que legal, o amor existe. E no primeiro não, no primeiro ainda tinha aquela pegada do reality e desconforto. Aceitos, né? Exato. Tem vários reality shows, né, que tem essa pegada, que tem audiência porque causam desconforto. Mas ainda bem que Queer Eye não é. Inclusive a gente recomenda, né? Tá num dia ruim e tal. Pode assistir. Shows pra você ver num dia ruim. Queer Eye. Aquele Bake Off. Não, aquele, como é que é? Aquele dos bolos ruins, aqueles dos bolos feios. Não é Disastrous Cake. Mas enfim, tem Sim, esse dos bolos feios. E... Falei, né? E RuPaul's Drag Race. Queer Eye e esse dos bolos feios. Exato. Até essa fórmula agora de reality shows, ela ficou tão famosa que ela entrou até um pouco na ficção, porque surgiram os mockumentaries, né? The Office é uma série de ficção que, se tu assistir, é feita num formato que parece de reality show, de documentário, e Modern Family, assim, também, Modern Family, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, o
Community não era assim, porque eles surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas tem uma pegada desse tipo. mockumentary. Exatamente. São acho que os que a gente mais conhece. Tem aquele Unreal, que não pegou aqui no Brasil, mas que é os bastidores do reality show, então é filmado meio como mockumentary. É bem legal. Eu, The Office, não sou suspeita, né, pra falar. Mas... The Office acho que é a segunda série mais citada aqui, fora Sex and the City. Exatamente. E, Carol, agora jogando pra realidade, a gente falou bastante de Kardashians, né? As redes sociais, elas estão permitindo que as pessoas estrelem os seus próprios reality shows, de certa forma? Eu acho que as redes sociais são o novo canal do reality. A TV é consequência. É que elas começaram quando a internet não estava bombando. Mas um bom exemplo é o Big Brother. Eles não pegaram uma coisa só com influencers. Né? Não tinha ator, não tinha ninguém ali que fazia uma coisa diferente. O problema, na minha opinião, é que a internet ainda é terra de ninguém, né? Sim. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tipo, se eu não me engano, até no Big Brother tinha um menino lá que se paga de hipnotista, hipnoterapeuta, sei lá o quê. E ele vende coisas absurdas. E as pessoas vão pagar, né? Muitos desses influencers que as pessoas curtem são aqueles que continuam fazendo aquilo que a gente estava falando antes. Vender uma pílula mágica, né? Siga-me para 3 dicas de como superar a depressão. Gente, se fosse assim fácil, não tinha toda uma indústria dedicada a isso. Até se a gente for pegar o termo Big Brother, caso alguém não saiba a história, né? Vem do livro do George Orwell, 1984, em que a Inglaterra, acredito que seja, está num estado totalmente totalitário, autoritário, e as pessoas são vigiadas por câmera o tempo inteiro, então elas não podem fazer nada sem que o governo saiba. E eu já li uma frase alguns 15 anos atrás, talvez quando as redes sociais estavam começando a surgir, a ganhar um pouco mais de força, Orkut e tal, que falou que o Big Brother da era digital é a pessoa se expor porque ela quer. Ela está sendo filmada porque ela quer e ela está expondo a vida dela. Porém, a gente não pode esquecer que rede social é uma realidade editada. As pessoas só botam foto da comida bonita, com maquiagem, né? Tipo... Mas não é isso que a gente processa. A gente não processa o que ocorreu para aquela foto ser tirada. Todo mundo acha que é real. A gente processa o cenário. E daí entra nos problemas de se comparar, de se achar menos, enfim. Mas uma das coisas que eu acho, talvez, não sei se problemática, mas vazio disso, é o influencer pelo influencer, sabe? Eu vejo alguns perfis de pessoas que... tá aqui, gente, eu vou contar pra vocês como que eu fiz esse bolo. E a pessoa não é chefe, não é nada, não... Assim, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra minha decoração de Natal, ou alguma... Tipo, é o influencer pelo influencer... É como eu te falei, eu acho que a internet é terra de ninguém. Eu não sei se tu vai lembrar, o Dicas Anti-Coach, que é um Instagram que eu adoro, tava denunciando uma mãe que fazia umas torturas saudáveis com a filha e usava isso como canal dela. Porque desde que a menina era pequena, ela divulgava como canal da menininha, que estava aprendendo coisa e tal. E de repente ela fazia coisas tipo, vamos acordar a fulana com um balde de água fria? Esse coisa de mãe. Foi denunciada, conselho tutelar e tal. Nem sei se esse perfil existe ainda. Mas tem várias... pessoas que vendem coisas ali que elas estão vendendo o vento, né? Só que o que acontece? Antes dependia de alguém para conhecer alguém, morar num lugar certo, para conseguir uma chance de aparecer. Sim. Agora qualquer um pode aparecer. Inclusive, se tu investir um certo tanto de dinheiro, tu pode ficar famoso bem rápido, só por ter tido um canal na internet. E é muito engraçado, assim, porque o efeito continua o mesmo. Tipo, eu vejo pelo meu canal. Tem uma pessoa ou outra que fala, um dia eu quero te conhecer. Eu falo, mas... eu tenho 20 mil pessoas inscritas no canal. Pra mim, isso não é muita coisa. Mas eu imagino que esse número começa a pesar pra... Pô, não, se ela tem 20 mil, ela Sim, claro. Mas quem que checou as minhas credenciais? Quem que tem certeza que eu fiz essas coisas todas? Eu tenho todos os diplomas aqui, canhoto, tudo. Esse que é o perigo, né? É uma galera... Tem muitos influencers que nem migraram pro YouTube, eles são só do Instagram. Eles vendem coisas, tipo, uma consulta comigo é 4 mil, mas quando você sair da consulta, se um cara que não é famoso não pode vender, não vai ser um influencer que vai te vender isso. Mas a telinha, primeiro, a TV tinha que esperar o programa chegar. Agora eu posso ver 500 vezes o quanto eu quiser aquele mesmo programa. Tem um monte de coisas que tá tudo muito rápido. E pra piorar, as gerações que estão entrando ou que estão na internet, a nossa geração pra trás, os mais novos, querem tudo muito rápido. E a internet dá a ilusão que tu vai querer e quando tu quiser, tu vai conseguir. E aí tá criando o tal do bore out, que é ficar mal pelo tédio. É ficar esgotado pelo tédio. Tudo passa muito rápido. Tem um livro bem massa que eu até te recomendo de um filósofo coreano chamado A Geração do Cansaço. Que fala exatamente disso. Tipo,
tá tudo vindo muito rápido, Aham. tu não dá conta de consumir tudo, mas tu fica ansioso e mal porque tu não consome tudo. Uhum. E todo mundo acha que pode ser famoso. Todo mundo pode ser o Ah, próximo sim. Felipe Neto. Todo Uhum. mundo pode ser a próxima Kéfera. Todo mundo pode ser o Sim. próximo... Até entrando um pouco, bem rapidamente, naquele dilema das redes, né? Que foi um documentário que eu acho até bem sensacionalista, porque o Facebook sabe tudo que tu tá fazendo, o Instagram sabe, blá, 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 blá. Mas tu acha que não? Não, com certeza Ah, tá. sabe. Eu tô chocada das pessoas estarem chocadas com isso, na Mas verdade. tu não tá Só chocado que assim, com teu pai recebendo no WhatsApp que a vacina chinesa vai te colocar um microchip e Enfim. ele concorda? exato, eu fico chocada com a ingenuidade das pessoas, mas não com o fato de que, a gente não tem privacidade. Assim, a partir do momento que tu clicou em aceito e concordo, Tu não tem mais. a gente tá com uma relação muito esquisita com a privacidade, porque a gente abre mão dela pro que a gente quer. Mas quando, não, porque o Facebook tá me vigiando. Sim, mas tu tá permitindo isso, tu tá A gente fazendo na minha questão opinião, de publicar tudo lá, né? Na minha opinião, eu acho que a nossa relação começou a desandar com a internet e com a privacidade quando apareceu o Facebook te perguntando o que tu tava pensando. Ou o que tu tava sim. fazendo. Uhum. Porque criou uma geração de pessoas que elas realmente acham que as outras pessoas estão interessadas no que Sim. ela faz. Uhum. E que também criou uma outra geração de pessoas altamente inseguras que elegem qualquer pessoa, por motivos Sim. específicos, para serem um modelo. É. E aí cria Se uma comparam. relação... Exato. E aí cria uma relação de eu preciso mandar um stories. As Uhum. pessoas precisam Eu tô saber há o que eu tantos acho. dias sem, meu Deus, hoje eu não publiquei nada, eu preciso. Porque tem 3 ou 4 pessoas que me perguntam o que eu acho daquilo. Uhum. Massa. Mas Sim. tu vai alimentando... E outra, essa mesma coisa de tu aparecer alimenta outras coisas que tu evita. Enquanto tu fica treinando as suas habilidades sociais na internet, tu não precisa estar lidando com gente aqui fora. É. E aqui tu controla esse ambiente. Uhum. Quando tu não quiser responder, tu para. Sim. Então as nossas habilidades sociais da vida real estão atrofiando. A gente está mais narcisista, menos empático, mais inseguro, mais pirado numa coisa de perfeccionismo esquisita que a gente nunca é bom o bastante ou a gente é bom demais para qualquer coisa. Tá mexendo com a cabeça das pessoas num grau que a gente não tem certeza. Mas para te dar uma ideia, de 10 a 15 anos para cá, os estudos sobre narcisismo aumentaram exponencialmente. Ninguém falava muito disso. O nosso livro diagnóstico não tem critérios claros para narcisismo. Fala de uma coisa ou outra, mas tem detalhes muito mais específicos. E a internet vai piorar essa situação. Porque a maioria das pessoas que produz coisas e tem a cara de pau de vender muito rapidamente, é só tu olhar, às vezes, começou a aparecer no meu Facebook um monte de patrocínio de constelação familiar, que é uma coisa que eu não concordo. Eu nunca vi o cara. Só aparece Sim. lá, fulano, blá blá blá, patrocinado. Ele dando cursos. Sim. Ele com uma galera. E aí tu vai ver, só vai saber do preço se tu chamar ele. Ele vai te dar um WhatsApp, que ele vai ficar pro teu WhatsApp, ele vai te Sim. encher o saco. Tudo isso é construído pra tu se sentir na obrigação de fazer parte daquilo. Mas tu nem sabe quem o cara é. Uhum. Tu nem sabe. Aí até um rápido lembrete, já que a gente falou de privacidade, já está valendo no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, pegou teu contato, coisa assim, tu escolhe quais dados a empresa pode ter a teu respeito, tu pode escolher para ela deletar a qualquer hora, senão tu pode acionar. Sanções para isso ainda não tem, né? A fiscalização ainda não está valendo muito, mas você tem direitos ao uso dos seus dados. Procurem no Google, procurem se informar sobre essa lei, porque eu acho ela muito importante. Mas então é isso, Carol. Então podemos chegar à conclusão que estamos todos estrelando nossos próprios Big Brothers editados na internet. E a internet tá fazendo a gente achar que a nossa história é relevante. Todo Exatamente. mundo tem uma Todo história mundo- que vale um filme. Nossa, não, Mas não tem. Não tem. Tá tudo Mas- bem ser medíocre, ok? Isso também é normal. É isso então, Carol, seus contatos, canais, até para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre narcisismo. Sim, pois é. Então, eu tenho um canal no YouTube que você pode encontrar lá no meu Instagram, @CarolineBruning. Também tem algumas coisas lá no Instagram também, fica atento que às vezes tem live. E pra galera que gosta de filmes, séries, eu recomendo o Zinema, no site zinema.com.br, no Instagram zinema.blog. Também sigam a gente no Instagram, no Sex and the Flix, nosso Instagram com algumas frasezinhas e enquetes sobre o episódio da semana. É isso aqui, ficamos por aqui, Carol. Até semana que vem, galera. Tchau, Até semana que tchau. vem. Tchau.